Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes e espectadores do programa Lux Esotérica. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do nosso programa que visa levar diariamente, durante toda a semana, sempre às 9 da noite, temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, o portal que está há 15 anos no ar, levando sempre muitos temas de interesse da espiritualidade nos nossos espectadores e ouvintes. E amigos, nós estamos levando para vocês uma série de programas que está abordando a temática das ciências e tradições ocultas, com base no livro The Secret Teachings of All Ages, os ensinamentos ocultos, a sabedoria oculta das idades, que foi escrito por Manly Palmer Hall e publicado originalmente nos Estados Unidos no ano de 1928. Esse que é, como o subtítulo desse livro indica, um grande compêndio da filosofia esotérica, cabalística, maçônica e Rosa Cruz, abordando temas realmente muito amplos. E hoje nós vamos levar para vocês a segunda parte de um dos capítulos do livro de Manly Hall, que fala do teriomorfismo. O teriomorfismo, que é a representação das forças, das inteligências espirituais com a representação de símbolos de animais. Um assunto que faz parte da grande ciência do simbolismo, que encanta a alguns, mas assusta a muitos outros quando se deparam com as figuras, com as representações artísticas, principalmente dos animais. Ficam realmente imaginando se esses antigos eram todos não só pagãos, né, porque é assim que as religiões modernas os chamam, mas principalmente fica imaginando se eles cultuavam exatamente os animais físicos, né? E fazendo uma adoração praticamente fetichista desses animais. Mas ontem nós já tivemos a oportunidade de abordar vários símbolos, né, muito interessantes, que desceu até o nível até dos insetos, né, quando nós falamos do escaravelho como símbolo da poderosa força oculta que vem do Sol. Mas nós gostaríamos de deixar bem claro, ouvintes, e aqueles que realmente se aprofundam no esoterismo, no ocultismo, já devem estar praticamente acostumados com esta informação de que o símbolo, obviamente, não é a coisa em si. O símbolo é, na verdade, uma maneira de atrair a realidade que ele representa. E quando nós usamos a palavra símbolo, nós também devemos lembrar do seu complemento, que é êmbolo, né? Pois símbolo, na verdade, é um espaço vazio, é uma representação física, é uma pintura, é um desenho, é uma escultura, é uma joia, como os egípcios faziam como nenhum outro povo, com beleza nas suas cores, nas suas formas, na riqueza dos seus materiais, empregando o ouro, a prata, as pedras preciosas e semi-preciosas, o maravilhoso azul do lápis lazuli
Mas toda forma, ouvintes, todo símbolo, ele é na verdade um buraco dentro do espaço. E ele pretende, como todo recipiente, como todo contenedor, ele necessita que ele venha a ser preenchido com a realidade que ele está almejando. Então, ao se usar, o escaravelho, ou como nós fazemos hoje com símbolos modernos que muitas vezes nós não nos damos conta, pois milhares, milhões de pessoas que fazem parte da cultura judaico-cristã usam, por exemplo, crucifixos dos mais diversos tamanhos, formatos e materiais, e obviamente que essas pessoas não têm um apego, um fetiche pela forma em si, mas sim o símbolo e o conjunto de símbolos que é um emblema, como muito bem nos informou Helena Petrovna Blavatsky no seu realmente maravilhoso livro A Chave para a Teosofia, e também em A Doutrina Secreta, sua obra magna, falando do simbolismo arcaico universal. Ela nos disse com todas as palavras: o símbolo, ele age no campo espiritual, no nosso inconsciente, de uma maneira direta, sem passar pelo nosso lado racional. Então, quando nós entramos numa igreja, nós entramos num templo, numa loja maçônica, numa loja Rosa Cruz, numa loja teosófica que tem lá seus símbolos, seus emblemas, e quando nós estamos numa grande catedral com a sua arte sacra, com seus crucifixos, com a via sacra representando as grandes passagens da vida de Jesus, todos aqueles emblemas, aquelas cores, elas se comunicam diretamente com o nosso inconsciente. E ela causa, esses símbolos causam modificações em nós, ouvintes. E é por isso que as religiões, todas as entidades que são ritualistas e que têm em si, na sua constituição, na sua prática e na sua indumentária, no seu simbolismo, figuras e também as representações stereomórficas, das quais nós não devemos ter medo, mas sim sabermos e estudarmos que elas representam forças ocultas, que é, na verdade, tudo que interessa para o ser humano. As coisas mais importantes que existem para os seres humanos, na verdade, não são coisas visíveis. São sentimentos, são pensamentos, são intuições que nos dão conforto e que nos dão a compreensão do mundo que está à nossa volta. Então, ouvintes, jamais devemos chamar esses povos antigos, e mesmo quem usa esses símbolos nos dias de hoje, de fetichistas ou muito menos de idólatras, porque realmente eles não o são. O símbolo é na verdade algo que chama, que clama esta realidade mais profunda. Assim como quando presenteamos alguém a quem nós amamos com um buquê de flores, obviamente que nós não queremos que essa pessoa se apegue com aquelas flores, mas sim que ela compreenda que nós queremos transmitir o nosso afeto, o nosso amor, que fica simbolizado naquele presente que não tem utilidade prática nenhuma. Não existe utilidade material para um buquê de flor, mas sim a utilidade sentimental, a utilidade espiritual, pois ele representa
algo profundo que nós queremos dizer. E aquela pessoa que nós presenteamos, quando muito, vai poder colocar aquelas flores num vaso com água para que elas durem mais, e a pessoa não vai comer aquelas delicadas pétalas de flores e nem vai fazer um uso direto daquilo, mas sim vai compreender profundamente o que nós quisemos dizer. Então a natureza do símbolo é transcendental, ela ultrapassa o plano físico, o plano material, e nós devemos estender essa nossa compreensão para as imagens teriomórficas, porque os antigos usavam exatamente essas figuras de animais para que a mente pudesse ser preenchida com esses símbolos e pudesse alçar voo até reencontrá-la, encontrar o sentido mais profundo desses signos, esses símbolos procuram transmitir. Então, Manly Hall aqui nos diz que muitos dos atributos humanos e também divinos eram simbolizados pelas aves, que eram incluídos no simbolismo religioso e filosófico dos povos antigos, que lamentavelmente, principalmente a cultura judaico-cristã, chama de pagãos, né? Quando na verdade é um termo bastante pejorativo, né? E então esse simbolismo era realmente muito direto, e as aves eram muito especialmente utilizadas. Então a crueldade que infelizmente, né, há nos seres humanos muitas vezes era representada pela figura de um urubu, que muitas vezes é repugnante por ser um necrófago, né? E realmente nos alvoroçar como realmente eles podem realmente se alimentar da carne, da carniça, né, dos animais ou até de seres humanos que já perderam o seu princípio vital e o corpo jaz morto, mas eles têm uma função na cadeia dos mundos. E a coragem, aí sim, tem a ver com a primeira imagem que nós estávamos mostrando. Muitas vezes era representada pela águia, né? Que obviamente alça voo nas alturas, e já mostramos ontem, o alto sacrifício era representado pelo pelicano e o orgulho pelo pavão. Então essa capacidade das aves para deixar a terra e voar, né, para a parte mais elevada da atmosfera e se afastar da terra, né, indo mais próximo à fonte da luz, então resultou numa associação simbólica com a nossa aspiração à pureza e também à beleza. As asas eram muitas vezes adicionadas a muitas figuras terrenas num esforço para sugerir a transcendência. E também porque o seu habitat se dava entre os galhos das árvores, muitas vezes sagradas, no coração das antigas florestas, as aves também eram consideradas como mensageiras designadas desses espíritos da natureza que habitavam nos bosques consagrados, e através das suas notas claras do seu canto
os próprios deuses falavam com a humanidade. Então muitos mitos eram contados tendo como base exatamente estas ideias. E se tentava de todas as formas explicar a brilhante plumagem destas aves. E um exemplo é a história do pavão de Juno, em cuja cauda apenas foram colocadas olhos de Argos, o deus Argos. Numerosas lendas, aliás, dos índios norte-americanos também lidavam com aves e a origem das suas cores. Os índios navarros declaravam que quando todas as coisas vivas subirem pelos caules das árvores para escapar do dilúvio, então as águias viriam para salvar os seres humanos com o seu voo poderoso. Então a gravitação, essa lei que é inescapável, que atrai todos os corpos para a Terra, e é uma lei material, obviamente um impulso que indica o destino das coisas materiais rumo exatamente à densidade. Já em oposição à levitação, que é uma lei do mundo espiritual, é um impulso em direção ao centro da espiritualidade. Então o voo é aquilo que é capaz de neutralizar o efeito da gravidade, e assim o pássaro participava da natureza superior, ao invés daquela relacionada com os seres terrestres. E suas penas, devido ao seu poder de sustentação, passaram então a ser aceitas como símbolos da divindade, da coragem e da realização. E um exemplo notável é a dignidade anexada à águia pelos índios norte-americanos, entre os quais essas penas são insígnias de mérito. E anjos também se representavam investidos com asas, porque como pássaros eles eram então considerados os intermediários entre os deuses e os homens, e que habitavam o ar ou o reino médio entre o céu e a terra. E o domo celeste era comparado a um crânio nos mistérios góticos. Assim, os pássaros que voavam no céu eram considerados como pensamentos divinos. E entre os gregos e romanos, a águia era o pássaro designado a Júpiter e, consequentemente, representando as forças superiores. Já as inferiores também são representadas com como aves, como aquela assustadora imagem do Baphomet, ou o bode de Mendes, que também se representa como um ser alado, mas que, ao contrário da ave fênix, que é uma ave de fogo, o bode de Mendes é representativo das forças telúricas, e obviamente que nenhum bode jamais voou, mas as energias sim, as energias se deslocam no espaço, aliás, sem limitações. E muitas vezes aqueles que se deparam com esse símbolo ficam assustados com a representação do bode de Mendes, que na verdade é o símbolo da energia reprodutora masculina, e
ao contrário do símbolo da ovelha, que é o símbolo da pureza, o bode, principalmente o bode preto, ou negro, ele representa exatamente a masculinidade aplicada no seu nível inferior. E obviamente que o temor que essas imagens representam se deve ao desconhecimento das suas características. Por exemplo, os cornos, né, ou os chifres do bode, na verdade representam energias que todo ser humano possui na sua cabeça. Na verdade, existem inúmeros chakras, centros energéticos na cabeça, e portanto em estátuas antigas do próprio cristianismo se representavam seres santos, mas também com chifres. E os coitados dos pequenos bodes, né, dos caprinos, ficaram aí estigmatizados como seres negativos, ou seres realmente não ligados a um simbolismo superior. Inclusive existe aquele grande mito de que os maçons são adoradores do bode de Mendes, ou que os próprios maçons se chamam de bodes, né? Que infelizmente é alguma coisa que tem a ver até com erro de tradução ou erro de pronúncia, né? Porque os maçons, na linguagem inglesa, se chamam de brothers, né? E brother, quando é mal pronunciado em português, um acaba chamando o outro de brother, e daí para se chamar de bode foi um passo muito curto. E daí, ouvintes, que muitos têm essa percepção errônea de que os maçons fazem uso de bodes nos seus rituais, que sacrificam bodes e tomam o sangue do bode, né? De vez em quando até eu mesmo faço essa brincadeira, mas eu posso certificar para vocês que jamais, né, um bode entrou dentro de uma loja maçônica, seja lá para o que for, e muito menos para ser sacrificado, porque na verdade a maçonaria não faz nada disso. Ela trabalha, na verdade, preceitos morais e repete o seu ritual para o aperfeiçoamento dos seus membros. Mas o estigma às vezes cai sobre as pessoas e sobre as organizações, né? Mas passando para um outro animal simbólico e que é muito importante, nós temos o falcão. Então o falcão no Egito era o símbolo sagrado de Ra, e a energia de Ra, o deus Sol, e o seu maravilhoso voo, o seu poder, né, de penetrante visão. Então Horus era representado exatamente com o corpo de um pássaro, ou como um próprio falcão. E isso às vezes dificulta, né, a compreensão que as pessoas têm desse simbolismo, pois se numa estátua egípcia nós vemos um ser alado, ou uma pessoa com asas, né, e tudo mais, na verdade o que se quer dizer é que essa pessoa tem uma consciência que alça voo. E quando o próprio corpo do deus egípcio é, por exemplo, uma coleção de características animais,
Então aí as pessoas ficam mais assustadas ainda quando nós nos deparamos com o Anubis, com a cabeça de um chacal, ou com o próprio deus Thoth, né? Com a cabeça de um ibis, ou Horus com a cabeça de um falcão. E aí fica se imaginando que esses egípcios eram realmente uns belos de uns idólatras, quando na verdade eles queriam simbolizar grandes capacidades da consciência humana. Jamais devemos imaginar que eles cultuavam esses animais em persona, né? E do falcão nós podemos pular para outro símbolo que até bem pouco tempo atrás era muito cultuado até na nossa cultura, que é o símbolo do galo, né? O galo que nos mistérios antigos tinha obviamente um simbolismo diretamente ligado com o sol, pois o galo, né, na antiguidade, até não muito distante, era sempre aquele que acordava cedinho e cantava antes do sol nascer. Então ele era o arauto do sol e ele fazia obviamente esse símbolo representando a energia do sol que vai nascer. Então tipificava também o deus Ares, né, ou Marte, o deus da guerra, também a vigilância e a defesa, a segurança. E os gregos, né, faziam sacrifícios de galos aos deuses no momento de inserir, né, certas oferendas nos mistérios de Eleusis. Mas isso realmente já se ficou para trás no tempo, e também se contam que os judeus faziam o sacrifício, né, dos bodes, né, dos diversos bodes, né, o bode emissário, o bode que pegava todos os pecados, né, e se comunicava ao bode expiatório, né, os pecados, e despachavam aquele bode para o meio do deserto para que ele morresse. E infelizmente a humanidade muitas vezes deixa decair esses símbolos, e o próprio Mestre Jesus veio combater esses sacrifícios, né? Esse verdadeiro apocalipse dos animais, e transformá-lo na verdade num sacrifício simbólico. Não é necessário que nenhum animal seja sacrificado para que o simbolismo permaneça ativo. Basta o desenho, basta uma foto, basta até o próprio animal, se ele estiver presente, para que a nossa consciência, o nosso inconsciente principalmente, seja ativado com essa informação. Então não é necessário a coisa material, mas a sua forma evoca dentro de nós certas forças, certos poderes que estão latentes dentro de cada ser humano. E o teriomorfismo, que era levado até as últimas consequências pelos xamãs, pelos grandes pajés, os grandes sacerdotes das religiões da natureza, ele obviamente é muito efetivo, porque no inconsciente do ser humano estão as experiências dos animais, porque é do reino animal que a nossa consciência veio. A nossa alma evoluiu através de muitas e muitas metempsicoses, né, de reencarnações, renascimentos pelos reinos inferiores. Então tudo o que está nos animais hoje também está no interior do ser humano. E muitas vezes nós podemos relembrar dessas características
quando nós somos expostos a esses símbolos. Mas nós vamos continuar falando disso, ouvintes, no nosso segundo bloco do programa de hoje. Enquanto eu refresco aqui a garganta, vocês ficam aí com o convite da Levir para virem participar conosco aqui da nossa movimentação, da nossa iniciativa, para que os nossos sites, os nossos servidores, para que vocês estejam recebendo essa programação. Aqui nesse instante estão funcionando 5 servidores de internet simultaneamente, de conteúdo, de stream de áudio, de stream de vídeo, e horas de trabalho são necessárias para que nós tenhamos essa produção, ouvintes, para deixar disponível esse conhecimento para você. Se você pode, venha nos ajudar e se transformar num colaborador do nosso trabalho. Então, ouvintes, vamos ao intervalo e voltaremos já. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Sensibilidade musical é aqui. Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, dentro desta praticamente infindável série de assuntos que tem a ver com as ciências e tradições ocultas. Nós estamos levando para vocês o segundo programa que está falando do teriomorfismo, ou seja, a representação das forças espirituais invisíveis na forma de animais, de aves, de répteis, até de insetos. É um item do ocultismo, do esoterismo, que todos nós temos que passar, temos que nos acostumar a nossa mente a visualizar nesses animais símbolos que estão aí para a nossa compreensão.
E dentre esses símbolos, as aves noturnas, né, eram utilizadas para representar as ciências secretas e, lamentavelmente, aquelas ligadas a algo que realmente, né, lamentamos, mas existe: a feitiçaria, a magia egoísta, né, a goécia ou a magia negra. Porque a magia negra não pode funcionar na luz, né, que está disposta durante o dia, e é poderosa somente quando cercada pela ignorância, que obviamente quando se ausenta a luz à noite fica mais poderosa. Então as corujas, os morcegos e, por conseguinte, muitas das aves que têm sua vida noturna, né, muitas vezes eram associados com a bruxaria, né, e, por conseguinte, também às vezes com a sabedoria, já que o conhecimento para fazer as coisas negativas é praticamente o mesmo para fazer as positivas, né? Quem dá, obviamente, o direcionamento é a consciência humana, que usa essas energias para os seus fins, né, apropriados. Então, nos mistérios antigos, o universo era comparado a um ovo cósmico que tinha sido colocado no espaço, até porque a aura humana se parece muito com exatamente um envelope, né, ovoide das energias. E por causa, né, desse aspecto noturno e da escuridão da coloração da sua penugem, o corvo era o símbolo do caos ou da escuridão caótica que precede a luz da criação. E, em contraposição, a graça e a pureza do cisne eram emblemáticas da graça espiritual e da sua pureza, né? Por isso, muitas vezes, nós vemos exatamente o cisne representando exatamente essa sabedoria mais elevada, porque os indianos chamavam a sabedoria divina da ave Hansa, a ave, né, da sabedoria. E, como nós dissemos no começo do programa, as aves necrófagas, né, o abutre e o urubu principalmente eram considerados, né, condutores, né, de energias negativas, e traziam então simbolicamente mau agouro, né, e as pessoas tinham realmente medo desses animais, dessas aves, justamente por causa desse simbolismo que acaba se imputando a eles, né? E infelizmente essa simbologia ela fica muito explícita, né, e implícita até nas obras de arte que representam então essas aves, né, sempre presentes em situações onde há realmente coisas negativas, né? Então, hoje nós temos uma cultura muito visual. Então, quando aparece um abutre, quando aparece, né, um urubu, é porque a coisa realmente está muito negativa. E na própria mitologia, nós vemos que o abutre, né, que castigava, né, aqueles que roubavam o fogo divino da sabedoria. Então o abutre era aquele que castigava, né, o homem
e representando, né, esse castigo de ter o fígado devorado, representa, pois o fígado está ligado com as emoções inferiores. Então as emoções baixas também acabam sendo representadas pelo abutre ou pelo urubu e animais desse tipo. E obviamente que são símbolos, né, universais da fatalidade ou da morte, né, porque sempre que há morte material de algum animal, até do ser humano, quando fica abandonado nos campos, então surgem aqueles animais que têm fisicamente uma função de limpar, de consumir aquela substância, mas o simbolismo que acaba se imputando a eles é realmente negativo. E ao contrário, outros animais que obviamente têm a mesma característica, pois são, né, aves que têm um comportamento muito próximo ao ser humano, tem outra característica simbólica, como por exemplo o pombo, né? E a pomba é aceita pelo cristianismo como o emblema do Espírito Santo, e a cor clara normalmente da sua penugem e a triplicidade, né, dos pontos de apoio das suas pequenas patas são emblemas, né, pagãos antigos de energias espirituais. Então, em muitos dos mistérios antigos se representava a terceira pessoa da divindade como uma pomba que aparecia nos momentos mais fortes, né? E como nos mundos inferiores eram trazidos à existência através de um processo gerativo, assim a pomba tem sido associada com essas divindades, identificadas com as funções de procriação. Então a pomba simbolizava as deusas, né, Astarté, Cibele, Ísis, Vênus, Juno, Milita e Afrodite. E devido à sua bondade e devoção aos seus jovens, seus jovens rebentos, a pomba foi vista como a personificação do instinto maternal. Também é símbolo da sabedoria, pois representa o poder e a ordem pela qual os mundos inferiores são mantidos. E há muito tempo ela foi aceita como uma mensageira da vontade divina para o mundo terrestre. E a pomba era um nome dado para os oráculos e os profetas. E o nome místico que se dava às pombas era Iona ou Jonas, que dá justamente o nome moderno que nós usamos, Jonas, né? Devido exatamente às energias que ela representava. E ela tem uma conexão muito forte com a própria fênix, né? Então, no judaísmo, o profeta enviado a Nínive como mensageiro de Deus foi chamado Jona, ou a pomba, que era o precursor de Nosso Senhor, o Batista, e foi chamado em grego pelo nome de Iohannes. E assim foi o apóstolo do amor, o autor do quarto evangelho e do Apocalipse, chamado Iohannes, e que nós chamamos de João. Ou seja, o simbolismo primitivo desse nome João, ou Jonas, ou Iohannes, é exatamente o simbolismo da
pomba, que representa também a descida do poder energético divino, pois quando se diz que Jesus se transformou no Cristo, a pomba do Espírito Santo, na forma de luz pura, desceu sobre a sua cabeça quando João Batista, né? E aí sim, Johannes, né? O Johann, o que batizava, fez então descer essa poderosa força sobre a cabeça de Jesus. E obviamente que aí está simbolizando as poderosíssimas energias que vêm do Sol e que nós não sentimos na forma de luz, mas aqueles que têm experiências místicas, experiências religiosas, automaticamente conectam estes seres alados com a figura poderosíssima do Sol e da sua emissão energética. Na maçonaria, por exemplo, a pomba é um símbolo da pureza e da inocência. E nos mistérios pagãos antigos, a pomba de Vênus era crucificada em 4 raios numa grande roda. E esse simbolismo era um presságio da crucifixão de Jesus que viria a acontecer depois, o grande sacrifício da luz na matéria. E Maomé dirigiu as pombas do templo de Meca e finalmente ele é retratado como uma pomba sentado sobre os seus ombros como símbolo da inspiração divina. E nos tempos antigos, as representações das pombas eram colocadas sobre as cabeças dos indivíduos santos, afirmando a sua prerrogativa divina. E na arte medieval, a pomba frequentemente era retratada como um emblema da bênção divina. E voltamos aqui, o Manly Hall vai nos falar de novo sobre a fênix, né? A fênix, que é um símbolo que não tem ligação com nenhum animal que realmente exista, mas está vívido na consciência de todos os estudantes espirituais, pois é o símbolo da ressurreição. E sobre ele os antigos diziam: há um certo pássaro que é chamado fênix, e ele é o único do seu tipo e vive cerca de 500 anos. E quando o tempo da sua dissolução se aproximar e que ele deva morrer, ele próprio constrói um ninho de incenso, de mirra e outras especiarias, e que quando o seu período está cumprido, ele entra nesse ninho e morre. Mas com o decaimento da carne, um certo tipo de aqui o termo em inglês é worm, né? Como um verme é produzido e ele se alimenta daquela carne que vai se putrefando e dos sucos que vão sendo exudados. E em seguida, quando esse processo adquire força, tudo isso se ergue do ninho onde estão os ossos do seu pai, e então uma luz poderosa surge, e então esta imagem luminosa que verdadeiramente ressurge dos escombros daquele corpo físico que se degradou, e ele voa, a fênix então ressurrecta, voa para as terras da Arábia ou do Egito,
ou na sua cidade, que se dizia natal, que era Heliópolis, a cidade do sol no Egito. Então ele volta, a fênix volta à sua antiga morada, e os sacerdotes inspecionavam os registros das datas e contavam exatamente os ciclos que transcorriam com a vida do pássaro de fogo ou a fênix, que naturalmente é o símbolo da ressurreição quando um iniciado passa pelo processo de transformação. E quando o iniciado toma os seus votos e passa pelo mistério iniciático, então ele mesmo é a própria fênix, pois a iniciação muitas vezes coloca o indivíduo numa posição de morte para a sua concepção antiga das coisas, e ele então ressurge com energia renovada para uma nova percepção, e por isso que ele é chamado de iniciado, pois aquele que passa a iniciação começa um novo nível de consideração. E então a fênix, na verdade, é um símbolo muito mais antigo do que nós poderíamos compreender com a nossa consciência, porque obviamente que é necessário ter a experiência do mistério, pois mistério quer dizer cerrar os lábios, né? E essa que é verdadeiramente a função do ocultismo, trazer conhecimentos para que o indivíduo realmente possa transcender a sua natureza. E outros animais também têm simbolismos muito parecidos, como, por exemplo, nós falamos ontem do escaravelho, né, como grande símbolo da energia divina, e nesse sentido também temos o leão. O leão é um símbolo universal da força divina que comanda e representa aqui no mundo físico a energia do Sol, principalmente, pois o signo de Leão, que é representado no zodíaco, ele é regido pelo Sol e rege o centro do corpo do ser humano. E o nosso eu inferior é também representado simbolicamente pelo leão. O leão, que é o rei dos animais, né? Não só pela sua beleza, mas principalmente pelo poder do seu rugido e a sua virilidade sexual na sua reprodução e outras coisas materiais, mas além de tudo ele representa, evoca no nosso consciente um poder muito profundo. E povos antigos também veneravam outros animais que nós hoje em dia não damos tanta importância a eles. Então, principalmente os egípcios, começando pelo próprio deus Tote, que tinha a cabeça de Ibis e sempre se representava assim, mas entre os egípcios havia o culto aos gatos, né? Então há inclusive gatos mumificados e há múmias egípcias na forma de gato, porque eles viam no gato, o gato era um animal sagrado entre os egípcios, pois o encaixe das suas orelhas no alto da cabeça representava para eles
uma alta percepção intuitiva, e os seus olhos, que refletiam a luz, também encantavam como um mistério profundo que eles não sabiam, né? A ciência daquela época não explicava fisicamente. Então qualquer luz que se refletia no fundo dos olhos dos gatos retornava. Então haviam templos egípcios totalmente dedicados aos gatos, e havia muitos e muitos gatos ali expostos naqueles templos, muitas pinturas. E o gato hoje, que é um animal de estimação universalmente aceito, tem os seus comportamentos peculiares, mas já em outros programas nós dissemos que aquelas características quase que folclóricas que se diz do gato, que ele tem 7 vidas, se deve à grande presença da energia prânica, né? A energia que é solar e que o corpo dos gatos concentra muito fortemente. Por isso que os donos de gatos se apegam tanto a eles, porque o gato realmente, as 7 vidas do gato é esta energia poderosa que eles têm. E outros animais cultuados no Egito, entre eles o mais importante era o boi Apis. O boi Apis, né, que havia inclusive o deus Apis, é quem deu origem a essa festa que nós temos no Brasil, que nós chamamos de carnaval. Numa certa época do ano, os egípcios tomavam um boi e o pintavam das mais diversas cores, e publicamente faziam filas e iam tocando aquele boi todo pintado até que ele se afogasse nas águas do Nilo. E com isso eles queriam representar exatamente o sacrifício da energia física para a transposição para o reino espiritual. E lamentavelmente nós ainda temos aqui no Brasil e em outros países a chamada farra do boi, que e as touradas também nós podemos incluir nesse sentido, obviamente uma prática decaída dessa prática simbólica, porque o boi, o touro, é obviamente o símbolo da força também viril, e foi muito cultuado na era astrológica de Touro. E dentro desse simbolismo, outros animais tinham outras interpretações, como o cervo, que sempre foi o símbolo da pureza, e em contrapartida o lobo, que sempre ficou representando a maldade, quem sabe pelo seu comportamento muito ladino, por assim dizer, de estar sempre à espreita para atacar. E na cultura popular há inclusive a expressão, né, lobo na pele de cordeiro, e há realmente dezenas, quiçá centenas de expressões como essa que representam a força que o teriomorfismo tem na nossa consciência, principalmente porque ele está presente no nosso vocabulário. Então o uivo dos lobos, né, e esta perspectiva furtiva do seu olhar e assustadora do seu canto noturno, e mais as histórias de lobisomens realmente trazem coisas assustadoras para a nossa consciência. Mas finalizando esse assunto, ouvintes, só gostaríamos de repetir aquilo que nós falamos mais no começo, ou seja, todas essas representações
teriomórficas, na verdade representam forças ocultas, né? São princípios invisíveis que são representados na forma de animais. E nós jamais devemos confundir a sabedoria do Deus Thoth com o animal que o representa, que é o pássaro negro de Ibis. E sim, nós devemos deixar a nossa consciência voar, ir mais longe e reconhecer no Deus Thoth a representação de uma consciência que atingiu a sabedoria no plano físico, uma consciência que pode voar longe, assim como se a nossa própria consciência se desenvolver, ela pode voar e pode alcançar realmente as alturas da vida espiritual. Então, ouvintes, um assunto muito interessante, mas também muito vasto. Nós vamos terminando este tema por aqui, agradecendo muitíssimo a audiência de vocês, mas convidando a todos para fazermos uma última vibração, mantendo aqui a nossa tradição espiritual, fazendo realmente vibrar o nosso eu interno no fim de cada programa. Façamos, ouvintes, brilhar uma vez mais nossa luz interna. Volvemo-nos para o brilho interno dos nossos corações, sentindo a fagulha espiritual que arde no nosso peito, visualizando a luz que ali jaz como uma joia preciosa sobre o lótus do nosso coração. Que essa luz brilhe, ilumine, harmonize o nosso ser interno e purifique o nosso ser externo. E nesse momento solene, invocamos as palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa luz brilhe cada vez mais no coração de todos e desperte também a consciência de vocês rumo à compreensão desses símbolos que nós trabalhamos aqui nesses últimos 2 programas. Que a mente de todos se torne cada vez mais esclarecida e que a luz sempre esteja presente na vida de todos vocês, ouvintes. Muito obrigado uma vez mais pela presença, audiência de vocês, nos acompanhando ao vivo e também nas gravações aí disponíveis no site da Levir, no nosso canal do YouTube, e sabe-se lá onde mais esse vídeo vai parar. Então, ouvintes, finalizamos por aqui mais esse programa, desejando a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso. Estão todos convidados para a nossa próxima edição. Fiquem agora com as músicas, a nossa programação totalmente interativa aqui da Esotérica FM. E finalmente, enviamos a todos a nossa saudação, o nosso abraço caloroso, fraterno a toda a audiência do programa Lux Esotérica. Até a nossa próxima edição. Uma boa noite a todos.